Olá. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa conversa de hoje. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, parece simples, mas é cheio de detalhes. Com certeza. A gente vai falar sobre o termo codificador espírita. Usamos quase como um sobrenome para o Allan Kardec, né? Exato. É automático. Mas de vez em quando surge aquela polêmica. Será que esse termo codificador não acaba diminuindo um pouco o trabalho dele? Sim, essa é a discussão. E a nossa missão aqui, baseada num estudo super completo do portal Luz Espírita, é investigar o que está por trás dessa palavra, ver se ela faz justiça, né, a tudo que Kardec fez. E é um ótimo ponto de partida, porque a resposta não é um simples sim ou não. Para a gente entender se o título é justo, primeiro a gente precisa, assim, desmontar o verbo codificar. Entendi. Todos eles. Boa. Então vamos por partes. A pesquisa que a gente tem aqui sugere que dá para olhar para codificar de 3 jeitos diferentes. Uhum. O primeiro é o mais direto, o que todo mundo pensa logo de cara: compilar. Ou seja, juntar textos, documentos, informações de várias fontes e colocar tudo numa obra só. Certo. Um exemplo clássico seria o livro Obras Póstumas, que é basicamente isso, né? Uma reunião de textos que Kardec deixou. Isso. Essa é a camada mais, digamos, superficial da palavra. A segunda camada já é bem mais complexa. Compor um código. Ah, e o peso muda. Totalmente. Pensa no Código de Hammurabi, que era um conjunto de leis para uma sociedade inteira. Ou na Lei de Moisés, que é um código moral religioso. Certo. Nesse sentido, codificar é quase como legislar. É estabelecer as bases de um sistema de pensamento, de conduta. Faz todo sentido. E a terceira definição qual seria? A terceira, ainda mais ampla. Formular uma mensagem inteligível. O que seria isso na prática? É pegar um monte de ideias, de conceitos, de revelações e dar a eles uma ordem, uma lógica, uma estrutura que faça sentido. Basicamente, quem organiza uma doutrina para que ela seja compreensível está, na prática, codificando essa doutrina. E é aí que a coisa fica interessante, porque se a gente olhar bem, Kardec fez as 3 coisas. Exatamente. E de forma muito intensa. Ele foi sim um compilador. Isso é inegável. O Livro dos Espíritos nasceu da coleta de milhares de comunicações mediúnicas. Ele teve que juntar esse material todo. Material bruto, né? Isso. Mas ele não parou aí. Ele também foi um compositor de um código moral. A própria folha de rosto do livro já entrega o jogo. Verdade. O que ela diz? Contendo os princípios da doutrina espírita, recolhidos e ordenados por Allan Kardec. A palavra ordenados é a chave de tudo. Peraí, essa observação é muito boa. Não é só recolhidos, é recolhidos e ordenados. Exato. Uma coisa é ser um repórter que coleta fatos, outra é ser o editor que dá sentido e forma a história. Perfeito. E isso nos leva à terceira função, a de formulador da mensagem. Ele pegou as peças soltas e montou o quebra-cabeça, criando um corpo doutrinário coeso. Aliás, tem uma curiosidade no material que me chamou muito a atenção. O Livro dos Espíritos quase teve outro nome. Sim. Ele poderia ter se chamado o Código dos Espíritos. E essa informação muda tudo, não acha? Muda completamente. Ela mostra que a intenção de criar um sistema, um conjunto de leis e princípios já estava lá desde o começo. Não foi algo que aconteceu por acaso. Era um projeto. Totalmente. Dizer o Código dos Espíritos é muito mais forte. Deixa claro que não é um livro de mensagens soltas, mas a fundação de um sistema. Uhum. E é justamente aí que a conversa fica mais complexa. Porque essa ideia de um construtor, de um arquiteto, bate de frente com uma certa resistência que existe ao termo codificador. A polêmica mora aí. A crítica que o nosso material de base explora muito bem é que chamar Kardec de codificador o reduziria a um papel passivo. Tipo um secretário dos espíritos, né? Exato. Quase como um secretário de luxo, um mero compilador, que só organizou o que recebeu sem ter um mérito intelectual próprio. Mas, sendo justo, dá para entender porque essa visão pegou, né? A própria humildade dele era quase radical, abria essa porta. Sim, ele era muito modesto. Ele fazia questão de dizer que o mérito não era dele.
Tem uma citação dele na Revista Espírita de 1859 que é emblemática. Ele diz com todas as letras: mas essa teoria, em vez de me conferir qualquer mérito, se mérito ela tem, eu declaro que emana inteiramente dos espíritos. É uma armadilha da modéstia. Exato. Com uma declaração dessas, é quase um convite para pensarem que ele foi só o canal. Só que o próprio Kardec, em outros momentos, sentiu a necessidade de esclarecer que o papel dele foi muito mais ativo. Ele era humilde, mas não era ingênuo sobre a natureza do seu trabalho. Ah, é? Sim, ele rejeitou essa ideia de ser um mero compilador e fez isso de forma pública numa resposta a um jornal da época, o La Gironde, em 1861. E o que ele disse? Porque essa resposta deve ser um divisor de águas na discussão. Com certeza. Ele foi muito claro. Ele escreveu assim: eu coordenei os princípios do Espiritismo e desses princípios formei um corpo de doutrina. Não como simples compilação, mas me apoiando sobre um estudo atento e prático durante 8 anos de um trabalho assíduo. Nossa, olha a força disso. Pois é, corpo de doutrina, estudo atento, trabalho assíduo, isso não tem nada a ver com o trabalho de um secretário, né? Nada. É a fala de um cientista, de um filósofo, alguém que construiu um método. Exatamente. E a nossa pesquisa ainda traz reforços, né? Cita o pensador espírita Deolindo Amorim. Sim, a observação dele é fantástica. Ele fala sobre as notas de rodapé de O Livro dos Espíritos. Diz que é ali, nos valiosos comentários de pé de página, que a gente vê a argúcia e o senso crítico de Allan Kardec. E esse ponto das notas de rodapé é genial. É o detalhe que revela o todo. Nas notas, Kardec não está transcrevendo o que os espíritos disseram. Ele está comentando, comparando, questionando, aprofundando. Ele está em diálogo. Em diálogo direto e crítico com a fonte de informação dele. É a prova irrefutável de que ele era um coautor intelectual da obra, e não um simples escrivão. Perfeito. Então, se o papel dele foi tão ativo, e ele mesmo não se chamava de codificador, fica a pergunta: de onde veio esse título? Boa pergunta. Se o pessoal de fora o chamava de fundador, o que ele provavelmente detestaria, e os mais próximos o chamavam de mestre, como que a palavra codificador se consolidou tanto? A história dessa consagração é bem interessante. Não foi da noite para o dia. O termo foi ganhando força aos poucos. A pesquisa mostra que uma das primeiras vezes que a ideia aparece registrada é com uma figura importantíssima, Gabriel Delany. Um dos pioneiros, né? Exato, um dos pilares. Em 1880, na Revista Spirit, ele se refere a Kardec como o ilustre trabalhador que passou sua vida a codificar as instruções de nossos amigos no espaço. Ele usa o verbo. Isso, ele usa o verbo codificar para descrever a ação de Kardec. Nossa, 1880. Isso é muito cedo. Só 11 anos depois da morte dele. Então, essa percepção do trabalho dele como uma codificação vem da primeira geração de espíritas. Praticamente da primeira hora. E aqui no Brasil acompanhou de perto. A menção mais antiga que encontraram é de 1882, num folheto de uma sociedade espírita de Campos, no Rio de Janeiro. E já usavam o termo. Já. Eles se referiam a Kardec como o codificador da ciência espírita. Depois disso, em 1891, a famosa revista Reformador da FEB também usa o termo. A partir daí foi se espalhando. E a expressão exata, codificador do espiritismo, quando ela aparece? A expressão exata, codificateur du spiritisme, aparece na Revue Spirit francesa em 1927. Foi numa nota celebrando uma rua no Rio de Janeiro que tinha sido batizada com o nome de Allan Kardec. Que legal. A revista o descreve como o grande mestre e codificador do espiritismo. A partir daí, o título se cristalizou. E o mais impressionante é quem adotou o termo depois, né? A pesquisa mostra que grandes intelectuais do espiritismo, como Herculano Pires, Hermínio Miranda, usaram codificação e codificador sem problema nenhum. Sem ressalvas. E o que talvez seja o selo final de aprovação para muitos é que o Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, também usa o termo. Sim. Na obra O Consolador, ele fala da codificação kardeciana e chama Kardec de codificador.
Isso dá um peso histórico e espiritual gigantesco para a palavra. Sem dúvida. Mostra que a própria comunidade, de ambos os lados da vida, encontrou nessa palavra a melhor síntese para a tarefa dele. Exato. O que nos leva a outra questão. Ok, o termo foi adotado, mas e o próprio Kardec? Ele pensava o trabalho dele em termos de um código? Ele usava essa palavra? Essa é a próxima peça do quebra-cabeça. E a resposta é um sonoro sim. Ele não só usava como a ideia de código era central para a filosofia dele. Em que sentido? Em O Céu e o Inferno, por exemplo, ele desenvolve uma tese inteira sobre o que ele chama de Código Penal da Vida Futura. Ele está falando das leis divinas de causa e efeito. É um código de justiça universal. E não para por aí. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é ainda mais explícito. Ele diz que o objetivo ali é reunir os ensinamentos morais de Cristo de forma a compor um código de moral universal sem distinção de culto. Ele se vê como o organizador de um código prático para a vida. E ele faz isso de um jeito simbolicamente muito poderoso, conectando o trabalho dele às revelações que vieram antes. A conexão com Moisés e Jesus, que é a espinha dorsal do pensamento dele. Exatamente. E a estrutura de O Livro dos Espíritos reforça isso de um jeito brilhante. A terceira parte do livro, que fala sobre as leis morais, Sim. é dividida em 10 capítulos. 10. O número não é por acaso. É uma referência direta ao Decálogo de Moisés. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Só que em vez dos 10 mandamentos, temos a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de justiça, amor e caridade. É o Decálogo Espírita. É a atualização do Código Moisaico. É uma arquitetura de pensamento impressionante. Ele pega o código antigo, o de Moisés, e o código seguinte, o de Cristo, e apresenta o Espiritismo como a próxima etapa lógica. Perfeitamente. A pesquisa que nos guia traz uma citação de O Evangelho que amarra tudo isso. Kardec explica que a lei do Antigo Testamento veio por Moisés, a do Novo Testamento por Cristo e que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Certo. Mas ele faz uma ressalva crucial. Essa terceira revelação não está personificada numa única pessoa. Ela é fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ah, O papel dele, portanto, foi o de ser um instrumento humano que deu ordem, método e inteligibilidade a esse ensino. Ele foi o cara que codificou a mensagem coletiva. uau! Olhando por esse ângulo, o título codificar não só faz todo o sentido, como talvez seja a única palavra que realmente abrange tudo. Concordo. Não é nada redutor. Pelo contrário, é um termo multifacetado. Ele é o compilador, o cientista, o filósofo, o autor e o legislador moral. Tudo isso junto. A polêmica toda parece vir de uma interpretação muito pobre da palavra codificar. Exato. A história mostra que a comunidade espírita escolheu essa palavra não por falta de opção, mas porque ela era mais completa. E para fechar, a nossa fonte de pesquisa nos deixa com uma provocação final, uma última camada de sentido. Manda lá. Se a gente pensar que as próprias leis da natureza, as leis divinas, são uma espécie de código cósmico, um mistério que a gente tenta decifrar aos poucos, talvez o papel de Kardec tenha sido ainda mais complexo do que codificar. Como assim? O que seria mais complexo que isso? A pergunta que fica no ar é: será que podemos ver Allan Kardec não apenas como um codificador, mas também como um decodificador? Decodificador. Alguém que não só criou um código para os homens, mas que, antes disso, conseguiu decifrar uma parte do código de Deus? Ele teria atuado como um tradutor, pegando um saber espiritual complexo, velado, e o convertendo numa linguagem acessível para a humanidade. Como ele mesmo dizia, né? Que o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Exatamente. Talvez o grande gênio dele tenha sido encontrar essa chave e nos ensinar a usá-la. É algo para se pensar. Saiba mais pela Enciclopédia Espírita Online. www.luzespirita.org.br